O foco, a concentração que nós tivemos no jogo do Borussia nos rendeu, apesar do empate, vários elogios, porque nós ficamos focados. Ficamos focados numa parte do último jogo, desconcentramos os últimos 10, 15 minutos, tomamos a virada. Então, por isso que a gente não pode dar mole num jogo, principalmente num jogo decisivo como esse de amanhã. Que grande jogador, né? Os números dele nessas duas partidas de campeonato mundial. É um jogador de 27 anos que joga no futebol brasileiro e que com bola para jogar no campeonato que ele quiser. Acho que pela forma que os brasileiros estão encarando esse Mundial, eu acho que a forma que estão, não só encarando, mas jogando, né? Talvez que a galera nem ia passar de fase, né? Os times não iam nem passar de fase e a gente vem mostrando um bom futebol. Eu tenho que pedir para o nosso torcedor que dê força para o Everaldo. Pode ter certeza que daqui a pouco ele vai chutar e vai fazer o gol. Ou pelo menos ele vai tentar finalizar. Coisa que, infelizmente, no momento ele não está com aquela confiança toda. Salve, rapaziada, beleza? Espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje vou trazer alguns pontos importantes. Já quero começar falando sobre os 3 pendurados do Fluminense, que são eles Nonato, Keno e Martinelli. Trazer a entrevista com o Renato Gaúcho, com o Nonato, matéria falando sobre a situação do Everaldo, falando melhor sobre a campanha Chuta Everaldo. Isso e muito mais no vídeo de hoje, então já peço para vocês que se inscrevam no canal. Estou trazendo conteúdo diariamente e fique comigo até o final. Sport Center de volta para falar de Fluminense no Mundial de Clubes. Olha aí, ó, na tela para você a classificação do Grupo F, que tem o Flu como líder, depois o Borussia na sequência, 4 pontos para ambas as equipes. Na sequência, o Mamelodi Sundowns com 3 pontos e o Ulsan não pontuou ainda nesta fase de grupos. Fluminense que entra em campo amanhã e a Roberta Barroso chega aqui ao nosso Sport Center com as informações, a preparação desse time do Renato Gaúcho para essa partida. Tudo bem, Beta? Seja muito bem-vinda, amiga. Beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Beijo pra você, Marra, Mari, fãs de esporte. É isso, amanhã tem jogo aqui do Hard Rock Stadium, Fluminense e Mamelodi. Daqui a pouquinho tem a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho. O time treinou hoje na parte da manhã e aí veio aqui para Miami. E nessa tarde, então, os jogadores também vão conversar com a imprensa. O Fluminense que está a apenas um empate da classificação para as oitavas de final do Mundial. E para garantir a liderança do grupo, aí acontece o seguinte, precisa vencer e manter ali, então, a diferença no saldo de gols para o Borussia. Para essa partida, claro, todo cuidado é pouco, porque o Fluminense, vale a gente lembrar, vem aí de um resultado positivo contra o Ulsan, mas levou um susto, sofreu aqueles 2 gols. O Renato Gaúcho até considerou inadmissível isso ter acontecido naquela partida e por conta disso ele deve até mexer na equipe. Naquele jogo ele colocou o Ganso no time titular, mas a tendência é que volte com os 3 volantes, né? O Hércules, o Martinelli e o Nonato. Mas tem a questão dos cartões amarelos, porque 3 jogadores estão amarelados e caso recebam um novo cartão ficam fora dessa próxima fase, das oitavas de final. Aí tem que ver o que o Renato vai fazer em relação a isso. Os amarelados, Nonato, Martinelli e Keno. E por falar em Keno, a expectativa é se ele começa entre os titulares. O Keno ficou um bom tempo ali fazendo aquele controle de carga. Acontece que entrou nessa partida, foram quase 40 dias de controle de carga. Entrou no último jogo, fez a diferença, marcou o gol e briga ali por uma vaga no time titular. Fica a dúvida também lá na frente se o Renato vai de Cano ou Everaldo. O Cano não foi bem no último jogo, mas tem toda essa questão também do Everaldo que ajuda taticamente, como ele é avaliado até internamente pelo clube, mas ao mesmo tempo ele acaba falhando ali no terço final e tem até a música que os torcedores estão cantando, Chuta Everaldo. Então fica aí a expectativa de como o Renato Gaúcho vai montar essa equipe. Daqui a pouquinho a gente vai tentar tirar alguma coisa dele, Gláucia. Mas antes a gente coloca agora, então, uma tela com as campanhas das 2 equipes até aqui no Mundial de Clubes, porque vale vaga nas oitavas. Então vamos lá, Mamelodi e Fluminense em 2 jogos neste Mundial. Posição no grupo, Mamelodi em terceiro, Fluminense líder. Pontos, 3 para o Mamelodi, 4 para o Fluminense. Aí vitórias, empates e derrotas. O Mamelodi tem 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota. E o Fluminense tem 1 vitória, 1 empate
e nenhuma derrota. O aproveitamento, então, de 50% do Mamelodi, do Fluminense de 66%. Só voltando ali do Mamelodi, tá? É uma vitória, nenhum empate e uma derrota. Gols marcados, Mamelodi balançou as redes 4 vezes e o Fluminense também 4. Gols sofridos, Mamelodi 4, Fluminense 2. Então, as campanhas das duas equipes até aqui nesse Mundial. Amanhã o Mamelodi vai jogar a vida porque precisa da vitória para se classificar e o Fluminense precisa também entrar muito concentrado, focado para não deixar, claro, a vaga escapar. Gláucia. Boa, Beta, obrigada. Boa sequência de trabalho por aí, acompanhando esse último apronto do Fluminense para esse jogo tão importante para carimbar a classificação. A Beta toca nesse ponto agora também na final da participação dela. Vou até pedir para o pessoal colocar de novo como está a classificação desse grupo para a gente entender, né? O Fluminense enfrenta o Mamelodi amanhã, em caso de derrota, também vai pensar no que vai ser o Borussia e o Ulsan, e pode até ficar de fora dessa próxima fase, né? Dependendo do outro resultado. Então, o Fluminense, para não dar nenhum tipo de brecha, precisa pelo menos empatar ali no seu jogo. E é um grupo bastante apertado, né? Sim. Tem uma história que já está contada, o Ulsan não vai para lugar nenhum, mas os outros, qualquer um pode ser primeiro do grupo, dos outros três. Então, é bem difícil, bem apertado. Esse, para mim, é uma das belas caras sem dúvida do Mundial, né? Com o Arias, como jogou. Mas, o Glaucio, esse grupo se tornou aquele grupo que não dá para bobear com ninguém. Até porque o Ulsan não tem mais nada, né, para disputar na competição, mas a maneira como ele consegue um primeiro tempo contra, claro, um Fluminense que... Falamos do sem a bola do Palmeiras, mas sem a bola do Fluminense depois que sofre empate é uma coisa maluca, né? Então, assim, o Dortmund poderia estar em outro momento de desempenho que contra o Fluminense não apareceu, contra o Mamelodi foi também uma trocação ali absurda. O resultado, sim, passa por erros do Mamelodi diretamente. E por que não o Ulsan também, né, complicar ali para fazer um jogo difícil contra o Borussia Dortmund, que está se complicando nos jogos. Então, é de fato um grupo que, assim, foi se mostrando muito aberto, né? Para essas classificações. Chega aberto e aí pro, aspas, azar do Fluminense, pegando o Mamelodi nesse jogo decisivo, né? O Dortmund dependendo ali de si com um adversário que já não tem pretensões, né? O Fluminense também depende de si, obviamente, mas diante de um adversário que tem, sim, essa chance de classificação e esse grupo tão embolado. Que mostrou futebol. E que também competiu. E que tem no próprio escudo, fala que o céu é o limite. É isso. O lema. Traz isso para campo, né? Traz isso para campo. Tá aqui, A Beta traz até a informação pra gente, né? Também de jogadores que vão pendurados. A gente discutia aqui esse regulamento, né? Dos cartões amarelos e tal. E o que o Renato pode fazer também com isso, né? Porque vai pensar numa sequência de competição, uma sequência que ele ainda não carimbou, que ele ainda não confirmou. Quer dizer, o jogo decisivo é esse. É diferente. Né? É diferente para ele armar esse time pensando, seguro esse, seguro aquele, arrisco perder, não arrisco perder, mas ele primeiro precisa confirmar essa sequência. Eu acho que não dá para aliviar para cartão, Glaucio. Assim, é contar com a maturidade dos jogadores, o entendimento dos jogadores, mas o cartão não deve ser o critério decisivo para a escalação ou não. Se o jogador está sentindo alguma coisa, ok, está fora. Porque eu acho que tem que estar todo mundo muito concentrado e 100% para a partida. Acho que o cartão, a gente vai falar, como a gente já falou aqui, na situação do Flamengo. Já classificado aqui, no Fluminense não dá. E acho que também muito do que o time mostrou ali de comportamento contra o Ulsan também não dá tanta tranquilidade assim, né, para o Renato ter observado mudanças que deram resultado, que ele fala, então tá bom, vocês também me entregaram num nível que eu posso contar e tirar esse ou outro jogador que está amarelado. Acho que ele ali se mostrou o mais acertado o esquema com 3 volantes. Acho que interpretaram a partida contra o Ulsan ali como, de fato, um jogo muito mais tranquilo. A forma como o gol de falta sai, um golaço. O Fluminense entendeu que poderia, né, abusar das questões ali, toquezinho, enfim, de não estar tão ligado assim. O próprio Renato cobrou muito isso. Então, ele vai ter que escalar quem deu resposta para ele da melhor forma.
Quem está dando resposta, acho que nem precisava perguntar, né? É John Arias. Temos números do Arias. Que grande jogador, né? Os números dele nessas 2 partidas de campeonato mundial: 1 gol, 1 assistência, 7 finalizações, 2 finalizações certas, 6 chances criadas, 13 ações na área rival e 11 duelos vencidos. E passa demais o bom jogo do Fluminense por este cara aí, Mário Marra. Sim. É um nome marcante no Fluminense nos últimos anos. É um nome marcante na seleção dele. É um jogador de 27 anos que joga no futebol brasileiro e que com bola para jogar no campeonato que ele quiser. E houve até um bochicho no momento de renovação com o Fluminense, lembra? Que ia ficar, não ia ficar. Me surpreende até que o Arias não tenha ido para algum outro clube, Marra, até de uma outra prateleira ali de Europa, uma segunda, talvez de Premier League, enfim, porque acho que caberia. Eu também acho. Eu sempre acho difícil fazer esse tipo de... Baseado na informação que a gente tem aqui, como seria a adaptação lá. Eu sempre acho difícil. Acho que não é redondinho. Mas ele dá muita pista de que... Além de tudo, é jogador de seleção, então ele faz jogos grandes. Ele joga contra o Brasil, joga contra a Argentina, joga contra o Equador, times que desafiam, né? Joga contra rigidez. Eu acho que ele joga... Ok, Glaucia, não é perfil do clube, Big Six. Não é perfil do Big Six contratar um jogador de 27 anos. Sim. Por quê? Porque normalmente esses diretores, eles contratam pensando em algum momento também com valor de revenda. O Wirtz foi contratado, é um jogador de 22 anos, entre metas, atingimento de metas, tal, pode dar 117 milhões de libras. Mas daqui a algum tempo, daqui a 3 anos, ele pode ser vendido e esse dinheiro passou, entendeu? Um jogador de 27 anos, o retorno talvez seja o que o torcedor mais gosta. O retorno é técnico, mas é difícil imaginar que esse jogador vai dar um retorno financeiro daqui a algum tempo. Ele até pode dar esse retorno financeiro pensando em outros mercados. Há algum tempo a gente falava da China, atualmente a gente fala da Arábia, ou do mundo árabe, como um todo. Mas normalmente os clubes não fazem esse movimento. Por quê? Porque não teve ainda adaptação na Europa. Ele não viveu um tempo na França, não jogou na Turquia, não jogou... Se ele já tivesse lá, eu acho que seria ok. A Premier League vai buscar, um grande da Espanha vai buscar. Se isso não acontece, se ele está satisfeito no Fluminense, um abraço. Ele está satisfeito no Fluminense, é bom. Mas dá a sensação de que ele é um jogador de Premier League. Não, ele desequilibra muito. Assim, é impressionante. Até nessa partida contra o Ulsan, que o time faz um início muito interessante, o gol acontece... Já era ele ali o que mais se apresentava para o jogo, né? Assim, vai de um lado, vai para o outro, centraliza, corredor, assim, importantíssimo na bola parada. É um jogador que a defesa já olha e fala, nossa, vai sobrar para mim, vai sobrar para você, porque ele percorre o campo todo. Então, é um jogador, assim, que o torcedor tem que cair de amores. Mas um outro jogador entrou e arrancou os suspiros de um apaixonado. Que arranca o seu, né? Que jogador maravilhoso, que saudade. Quer dizer, não posso falar assim, com todas as letras. Se eu um dia tivesse sido torcedor de um time que jogou o Keno, sim, é claro que isso não é uma realidade minha, mas... Né? É um encanto. Saudade do ex, como é bom vê-lo. Keninho maravilhoso. Como é bom vê-lo. Só para arrematar, esse símbolo do Mamelodi me lembra o Mirassol. Muito. Não é? Muito. Bateu o olho ali, eu falei, gente, Mirassol, não. Muito. Exatamente, o nome do Mirassol. O céu é o limite. É isso, o céu é o limite, é isso, tá tudo a ver. Mas tem Fluminense, tem o Flusão, que vai jogar contra o Mamelodi Sundowns. A Beta Barroso está chegando com informações. Vamos no clima do tricolor, Beta. Um beijo para você, as informações do Fluminense. Beijo, Felipe Mota, amigos, fã de esporte. É isso, a gente está aqui no Hard Rock Stadium. Agora há pouco terminou a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho e também do técnico do Mamelodi, o Miguel Cardoso. E eu pude acompanhar tudo de pertinho. O Fluminense está a um empate dessa classificação para as oitavas de final do Mundial. Mas o Renato Gaúcho disse o seguinte, a gente tem essa vantagem que é o empate, mas a gente vai esquecer essa vantagem. Vamos entrar em campo, vamos buscar o gol com todo respeito ao adversário.
adversário, mas buscar essa vitória. Do outro lado também, o técnico do Mamelodi falou a mesma coisa, que ele não vê um jogo fechado, que vai ser um jogo muito competitivo, com as duas equipes buscando o gol. Lembrando que o Mamelodi precisa jogar a vida, precisa dessa vitória para conseguir essa classificação. O técnico Renato Gaúcho não quis confirmar o time que vai a campo nessa partida. Lembrando que no último jogo contra o Ulsan, o Renato começou com o Ganso, então abriu mão ali dos 3 volantes, mas a tendência é que ele volte com esses 3 volantes, o Hércules, o Martinelli e o Nonato. Lembrando que os volantes, até o Renato falou recentemente, que eles são os jogadores que saem, né, para o jogo. Então, os volantes que saem para o jogo, e tem a tendência do Renato voltar com essa escalação, mas não quis confirmar. Disse que vai falar pra gente só amanhã, 1h30 antes do jogo. E na frente, aquela dúvida, se vai também o Cano ou o Everaldo. O Cano não foi bem no último jogo. O Everaldo, tecnicamente, internamente, ele é bem defendido, inclusive, por toda a comissão técnica. Hoje o Renato Gaúcho voltou a falar sobre o jogador, do quanto ele é importante taticamente para a equipe, mas também não confirmou quem começa ali na frente. Tem a possibilidade também do Keno começar entre os titulares, ou seja, muitas possibilidades, mas o Renato não confirmou nada. O que ele disse é que amanhã um ponto crucial vai ser o calor. As duas equipes gostam muito de ter a bola. Ele disse que quem tiver mais a bola vai se desgastar menos, então o calor vai ser muito crucial, porque a partida acontece amanhã, 3h da tarde, horário local, 4 da tarde, horário de Brasília. E aqui tá muito quente em Miami. Bom, o Renato Gaúcho falou também sobre foco, concentração, quanto o Fluminense tem que entrar atento nessa partida. Ele vai falar sobre isso agora no Sport Center. O Martinelli também fala que esse jogo é considerado ali uma final, e o Nonato também chega aqui para falar sobre os brasileiros nesse Mundial. Eu acho que o empate, você entrando com a responsabilidade, às vezes, de ganhar o jogo, e você tendo um empate é uma vantagem, só que eu acho que a gente não pode pensar nessa vantagem em nenhum momento do jogo. Pode pensar nessa vantagem quando tiver lá os 45 do segundo tempo, mas a gente vai ir para o jogo, vai entrar para ganhar e buscar essa classificação em primeiro também. O foco, a concentração que nós tivemos no jogo do Borussia nos rendeu, apesar do empate, vários elogios, porque nós ficamos focados. Ficamos focados numa parte do último jogo, desconcentramos os últimos 10, 15 minutos, tomamos a virada. Voltamos a concentrar no segundo tempo, tomamos conta do jogo e conseguimos o nosso resultado. Agora, nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre isso vai acontecer. Então, por isso que a gente não pode dar mole num jogo, principalmente num jogo decisivo como esse de amanhã. Acho que pela forma que os brasileiros estão encarando esse Mundial, eu acho que a forma que estão, não só encarando, mas jogando, né? Não só vencendo, mas convencendo. Eu acho que isso dá uma esperança para o torcedor. Eu falo torcedor geral, né? Dos times que estão participando, porque acho que a gente talvez não... A galera, quando a gente veio para cá, não acreditava tanto. Talvez que a galera nem ia passar de fase, né? Os times não iam nem passar de fase. E a gente vem mostrando um bom futebol. Tá aí então, e agora dos brasileiros, só falta o Fluminense carimbar essa vaga nas oitavas de final. Felipe Mota, eu volto com você. Show de bola, Beta Barroso trazendo informações do Fluminense. É isso, o Flusão tem jogo importante e a gente falou de torcida, da galera, viralizou com a torcida. A história de um jogador do Fluminense chamado Everaldo, que a torcida diz: chuta, Everaldo! Vamos mostrar essa história. Um grito que é quase um clamor da torcida do Fluminense para Everaldo nos Estados Unidos. O atacante deixou de finalizar para o gol em chances claras no Mundial de Clubes. O que eu tenho que pedir para o nosso torcedor é que dê força para o Everaldo. O jogador não tem aquela confiança justamente porque ele acha que se ele chutar e errar, a torcida vai vaiar. Então, se o torcedor passar a apoiar o Everaldo, que eu estou pedindo isso para o nosso torcedor, pode ter certeza que daqui a pouco ele vai chutar e vai fazer o gol. Ou pelo menos ele vai tentar finalizar, coisa que infelizmente no momento ele não está com aquela confiança toda. Apesar da fase, Everaldo era um atacante que não temia chutar.
Em 2016, pelo Água Santa, inclusive, fez um dos gols da inesquecível goleada por 4-1 contra o Palmeiras no Paulistão. Ele arrematava demais. Ele era um jogador que, se tivesse oportunidade, batia bem na bola. Você vê os gols que ele fez, né, cara? São fases, atacante é fase, né? No Japão foi o país que ele mais balançou as redes. Em 2020 foi o artilheiro do Kashima Antlers, com 18 gols em 36 jogos. É um jogador de força física, que briga muito, pressiona bem, a marcação já inicia com ele. Do Everaldo só tem que falar coisas boas, até porque comigo ele teve o seu melhor ano, né? A sua melhor temporada. Com passagens por 14 clubes em 4 países diferentes, o atacante tem experiência de sobra para superar a fase e, quem sabe, conquistar a torcida do Flu. Ele tem essa garra, essa personalidade forte, né? Essa vontade de vencer. É um cara que vai brigar, que vai lutar, que não vai deixar se abater por nada, para que ele possa encontrar o seu espaço no Fluminense. Quanto mais o torcedor critica, mais você quer acertar. Volta a fazer gols importantes, volta a jogar bem e a coisa anda fluindo. Enquanto o coro para Everaldo não funciona, a torcida tricolor acredita em uma antiga canção para dar sorte no Mundial de Clubes. Já funcionou contra o Sam. Então, senhores, o que resta pra gente é mandar energia positiva pro Everaldo, porque querendo ou não, não dá para trazer mais ninguém, a janela já está fechada, então vai ser ele ou vai ser Germancano. E Cano no último jogo não jogou bem, está um pouco sem ritmo de jogo ainda, as poucas oportunidades que teve não conseguiu concluir bem, então vai ser Everaldo ou vai ser Germancano. A gente não tem visto Renato Gaúcho utilizar de repente o Kevin Serna ali no lugar do Cano, do Everaldo, jogar sem esse centroavante, já que não está agregando muito nas finalizações. Ele gosta de utilizar um centroavante, ele gosta dessa jogada do pivô, que o centroavante venha receber essa bola no meio de campo, facilite a posse de bola, né? Que o pivô tem essa função importantíssima de tirar um pouco essa pressão. Recebe essa bola, distribui ali e passa para receber na frente. Então ele gosta de utilizar o centroavante. E Everaldo tem outras virtudes, né? Ele não é um mau jogador, porém, para ser o camisa 9 do Fluminense, tem que ser goleador, tem que ser matador e tem que chamar a responsa. Tem que crescer em jogo grande. A gente foi acostumado desse jeito, desde o Washington, Fred, John Kennedy, marcando em todas as etapas do mata-mata da Liberta. Então, irmão, tem que marcar. Para você estar no Fluminense, você tem que ser um guerreiro e tem que corresponder ao amor da torcida. Tem que corresponder. Porque é a camisa pesadíssima, a gente sabe. E essa cobrança em cima do Everaldo, eu acredito que se deve pelo fato dele ter uns 33 anos já, se eu não me engano. E não se estabilizou em equipe nenhuma. Não foi ídolo em clube nenhum. O diferencial não foi. Então, pela idade que já tem, já está na hora, né? Se consagra aí no Mundial. Estou profetizando aqui, se Deus quiser. E já quero saber a opinião de vocês. O que vocês esperam para esse jogo contra o Sundowns? Nonato, Martinelli e o Keno estão pendurados. Então, Renato Gaúcho tem que tomar esse cuidado ali na hora da escalação. Quanto mais o Nonato. O Nonato já tem um histórico já recebendo cartão amarelo no Brasileirão, em outras competições. Então, utilizar o Nonato ali, eu acho arriscado. De repente, começar com o Facundo Bernal. Eu não sei como ele está fisicamente, o ritmo de jogo. Eu não tô lá para ver no treinamento no dia a dia. Mas de repente é uma alternativa. Já quero saber a opinião de vocês, já deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, trazendo conteúdo diariamente
e até a próxima, certo, senhores? Valeu, valeu!